E um grande meteoro foi registrado durante a madrugada de quinta-feira no céu do Rio Grande do Sul. O clarão provocado pelo fenômeno impressionou observadores. Nas imagens é possível ver o exato momento em que o meteoro entra na atmosfera e depois explode em um clarão. As imagens foram feitas pelas câmeras de um observatório particular de Taquara, cidade que fica a cerca de 80 quilômetros de Porto Alegre. Desde 2016, quando o observatório começou a acompanhar o trabalho, esse foi o maior meteoro já registrado. É provável que alguns pedaços tenham resistido ao calor da entrada da atmosfera. Os fragmentos que podem ter resistido à explosão são bastante atrativos e, por serem formados por substâncias que não existem na Terra, eles têm um alto valor econômico. É legal, hein? Vou deixar aqui em anexo o vídeo para você assistir e também no final desta matéria vou trazer uma entrevista que foi realizada aqui pela Rádio Irapuru com o geólogo Luiz Paulo Fragomeni, ele que explicou que é o maior meteoro já visto então em termos de luminosidade. Disse que é um fenômeno interessante e importante, mas não raro. Fragomeni explicou que o corpo rochoso entrou na atmosfera em alta velocidade e por isso o meteoro visto no estado explodiu antes de chegar ao solo. Explicou que ao entrar em contato com o ar ele acaba explodindo, fazendo com que a rocha nem tenha contato com a terra. O geólogo explicou que o fragmento é chamado de bólido. Contou que os primeiros cálculos mostram que a velocidade do meteoro chegou a 60 mil km por hora, hein? Olha só. Segundo o geólogo, a velocidade é incrível e com o atrito com o ar foi o que ocasionou então a explosão da rocha. De acordo com Fragomeni, fenômenos como esse são normais e acontecem em todo o sistema solar e não só com a Terra. Contou que somente em 2020, observatórios já contabilizaram cerca de 11 mil fenômenos semelhantes. Eu fico com a dúvida aqui para mim, na sequência você acompanha a entrevista, eu tenho uma dúvida comigo que é o seguinte, né? Por que não somos avisados destes meteoros que entram na Terra com antecedência? Lembro-me muito bem daquele meteoro lá da Rússia, inclusive postamos aqui no site, está aí, procure, onde causou muitos feridos e um prejuízo enorme lá no país, muitos milhões de dólares de prejuízo e ninguém... Cadê a NASA? Cadê a ESA? Cadê esses órgãos que teoricamente deveriam nos avisar? Será que não avisam ou realmente não conseguem detectar estes fragmentos por serem pequenos? Pergunta 1. Pergunta 2, será que se vier porventura algum meteoro do tamanho daquele que causou a extinção em massa dos dinossauros, seremos avisados? Será detectado? Eu fico com essas perguntas em mente. Vamos ouvir aqui a entrevista do Fragomeni e ver se ele respondeu estas e outras curiosidades suas. Tá certo? O meteoro visto no estado explodiu antes de chegar ao solo. Acompanha aí a entrevista então com o Luiz Paulo Fragomeni, concedida para a Rádio Irapuru, aqui de Passo Fundo. Muitas mensagens chegaram, muitas imagens circularam pela internet a respeito de um meteoro, que foi registrado no Rio Grande do Sul. Nós vamos conversar sobre este assunto com o geólogo Luiz Paulo Fragomeni, que está na linha, vai nos trazer mais informações a respeito deste fenômeno, que pôde ser avistado inicialmente em Caxias do Sul e em outros locais também. Luiz Paulo Fragomeni, boa tarde, seja bem-vindo à programação da Uirapuru. Muito obrigado, Leandro. Prazer falar com você e com os ouvintes do Uirapuru. Muito bem. Luiz Paulo, esse fenômeno, posso chamar assim, é um fenômeno que ocorreu nos céus do Rio Grande do Sul, esse meteoro com uma luminosidade maior do que a Lua, sendo avistado aqui no nosso estado? Sim, na verdade, se acredita, por enquanto, isso aí depende de mais estudos, mas por enquanto se pensa que é o maior corpo já registrado. Em termos de luminosidade, ele provavelmente é o maior corpo, maior meteoro, o maior bólido, que entrou na atmosfera da Terra, essa nossa região aqui, que já foi registrado. Então, sim, é um fenômeno interessante, importante e vai ficar registrado. Agora, não é raro, Primeiro vamos falar assim, o que aconteceu, Isso é um corpo rochoso que entrou na atmosfera e ele entra numa velocidade muito grande e o atrito com o ar esquenta ele de tal maneira que ele explode antes de encostar no solo. Por isso, esse corpo que entrou, esse que foi visto, e está nas redes aí na internet
vários vídeos mostrando o fenômeno gravado, registrado. Então, este a gente chama de bólido, porque ele entrou, né, ele ficou incandescente, né, e explodiu antes de atingir o solo. Então não ficou nenhum resquício material dele, nenhum pedaço de rocha chegou ao solo, ele explodiu no ar. A gente chama de meteoro quando ele atinge o solo e sobra algum resquício de rocha nele, algum tipo de evidência material, né, que é o meteoro, que é a rocha, né? Certo. Então esse corpo de ontem, né, ele foi um bólido, ele explodiu antes e não tocou o solo. Agora ele entra numa velocidade absolutamente fantástica, né? Os primeiros cálculos aí desse próprio laboratório astronômico que registrou essas imagens fala em 60 mil quilômetros por hora. É uma velocidade estonteante, né? Uma velocidade incrível. É por isso que ele explode, né? Por causa da velocidade. Essa velocidade com atrito com o ar esquenta de tal maneira, né, que ele explode. Outra coisa interessante, Leandro, é que não é raro. Tá? Não é raro, são fenômenos comuns. Esse mesmo laboratório astronômico que está sediado em Taquara, que divulgou essas imagens, né, eles têm câmeras, né, que registraram a entrada desse bólido, eles mesmos já registraram só esse ano mais 11 mil fenômenos. Claro que não nessa magnitude, né? Realmente esse aqui provavelmente é o maior que você conhece, que você tem notícia, que você tem registro. Certo. Mas veja só, eles mesmos, né, já anunciam na notícia deles de que até esse momento, desde o começo do ano, eles já registraram 11 mil fenômenos, né, de entradas de bólidos, né, na atmosfera, que são as chamadas estrelas cadentes, né? É muito difícil você ficar olhando para uma noite que não tenha muita lua, né, e não enxergar alguma estrela cadente, né? Claro. Então são fenômenos relativamente comuns. Bom, eu tenho algumas perguntas aqui, inclusive com muitas participações dos ouvintes a respeito desse tema, Luiz Paulo. De onde veio esse meteoro? Ele saiu de algum planeta? Como é que funciona isso? Olha, essa é uma questão extremamente interessante, né? Mas de onde é que viemos todos, né? De onde é que veio a Terra? De onde é que veio Marte, Júpiter, Saturno, todos os outros planetas? De onde é que veio o Sol? Né? E a origem de toda essa massa, né? Ela é bem conhecida, tem um modelo já que se conhece, né? De formação de planetas que é bem conhecido. E uma coisa interessante que no momento da formação dos planetas ficou de resíduo da formação dos planetas. O pessoal tem uma maneira de expressar isso que eles chamam de lixo, né? Um lixo planetário. Ele tem um cinturão de asteroides entre as órbitas de Marte e de Júpiter, que é um cinturão de asteroides muito grande. Muito material sobrou lá, que não foi utilizado para formar os planetas do nosso sistema solar. E aquilo ali está em equilíbrio, ele está reto, está tranquilo, mas qualquer perturbação, qualquer coisinha que ofereça uma perturbação naquele meio ali, né? Um outro corpo que passa um pouco mais próximo, né? Causa uma interferência gravitacional, ele está no lugar dele, entra em órbita, ocasionalmente, então, ele sai e vira, né? Um corpo que entra em algum planeta, né? Em seguida a gente vê esses mesmos corpos atingindo também outros planetas. Tivemos um caso, né, que ficou bastante bem registrado de um grande meteoro que atingiu Júpiter. E foi muito bem registrado, quer dizer, não é exclusividade nossa aqui da Terra, não. Esses fenômenos acontecem em todo o nosso sistema solar. Certo, Luiz Paulo. Por que se chama... Sim, consegue me ouvir? Luiz Paulo? Bem, Leandro. Ok. Por que se chama de rocha, né? Como se sabe que é uma rocha na acepção da palavra e do que a gente conhece aqui na Terra, né? Porque a rocha, né, são pedras que temos aqui na Terra, no chão, e de repente a gente vê uma rocha cruzando os céus aqui na nossa região. Toda a matéria que formou todos os planetas, todo o sistema solar é a mesma, né? As leis do universo valem para qualquer local. Né? Esses mesmos materiais que formaram o planeta Terra, eles estão distribuídos em todo o universo.
E esse tipo de rocha, existem vários tipos de meteoritos, né? E a gente tem exemplos dele aqui no Rio Grande do Sul mesmo. A Unicinos tem uma grande coleção de meteoritos, vale a pena conhecer. Quem puder ir lá no museu da Unicinos, é belíssimo, é riquíssimo, tem muitos exemplos de meteoritos, explica bem como é que funciona, e eles são rocha, eles são pedra. Claro que não é uma pedra comum como essas que a gente tem na superfície aqui, mas é uma pedra mais semelhante do que a gente encontraria mais nas profundezas do nosso planeta, né? O centro da Terra, a gente acredita que seja muito rico em ferro, cromo e níquel, né? E esses materiais, né, que estão aí soltos no universo são bastante ricos nesses elementos, né? Então, são os mesmos elementos que nós temos na Terra, sim, não é diferente, só que aqui na Terra houve uma certa diversificação, uma variação, né? Que com a evolução do planeta, os materiais mais pesados foram chamados da Terra, e os materiais mais leves, que essas rochas que a gente conhece mais no nosso dia a dia, mais na litosfera, na superfície. Perfeito. Então existe uma diferenciação, a gente chama, né? Mas e podemos... os meteoritos refletem mais o interior do nosso planeta. Podemos afirmar que a composição dessas rochas é praticamente as mesmas das nossas aqui, então? Sim, na verdade o sistema solar inteiro é composto dos mesmos elementos. Certo, Luiz Paulo. E esse fenômeno já estava previsto ou foi uma surpresa nos céus? Não, foi uma surpresa, porque esses corpos muito pequenos a gente não consegue monitorar. A NASA tem um programa de monitoramento de grandes esferas, né? Mas eles conseguem monitorar coisas aí de no mínimo 100 metros. Até em determinadas situações, quando eles conhecem mais a órbita, até 30 metros de diâmetro. 30 metros de diâmetro. Mas normalmente são rochosos aí de 100 metros de diâmetro. Esses corpos, eles têm monitoramento. Porque se um corpo desses chega a correr o risco de nos atingir, o dano é muito grande, né? Então isso merece acompanhamento, porque se por acaso acontecer de um desses corpos maiores o risco de atingir o planeta Terra, os danos podem ser muito grandes. Tá? Aí nós temos vários exemplos do planeta, né, que deixaram registros enormes. Certo. Esse que acabou com os dinossauros, e não só com os dinossauros, naquele momento, né, praticamente 75% da vida do planeta Terra se extinguiu naquele momento, com eles foram os dinossauros juntos, né? Aquilo foi um corpo de grande extensão que atingiu o planeta. Então, esses nós temos monitoramento. Esses corpos pequenos nós não temos, não se consegue ainda, não tem tecnologia para prever isso. E o dano que eles causam também é um dano muito menor, né? Apesar de algumas vezes também existir dano, né? Não sei se você lembra, faz uns 10 anos, né? Aconteceu que um bólido desses passou na Sibéria e passou próximo de uma cidade e quebrou as vidraças, né? E fez um choque de pressão. Ele não chegou ele explodiu antes de tocar o solo também, mas a passagem dele chegou a causar dano, porque aquelas vidraças quebradas, elas machucam pessoas, né? Elas causam dano também. Então, chega a acontecer de um corpo desses menores causar problema também, mas que eu me lembre, só esse que a gente consegue lembrar que aconteceu, quer dizer, não é comum. Claro. Bom, Luiz Paulo Fragomeni, e falando um pouquinho aqui, entrando até numa questão que desperta a curiosidade das pessoas, muitos filmes, né, relatam episódios como esse. Se porventura nós tivéssemos um meteoro destes, né, na rota da Terra, existe alguma forma de tentar evitar com que ele atinja? Existe tecnologia, alguma possibilidade de desviar a rota, de fazer algo para impedir que ele venha se chocar com a Terra? Olha, essa é uma das perguntas mais difíceis de serem respondidas. E esse programa da NASA de monitoramento desses corpos maiores, né, que tem potencial de atingir o nosso planeta, é justamente para isso, né, para saber quando eles vêm.
Na verdade, Leandro, não se tem ainda tecnologia que permita a gente evitar um problema desses, né? Nós não sabemos como. Você não pode explodir o meteoro, porque se você explodir, em vez de uma grande massa, você vai ter muitas massas, né? Pedaços de todo tamanho chegando, porque você explode, mas ele não muda a rota dele, né? Você teria que ter algum esquema de empurrar ele para outra rota. Isso a gente ainda não consegue fazer, teria que chegar lá, alguma forma de foguete, alguma coisa, e conseguisse tirar ele da rota, né? Isso a gente ainda não consegue fazer. O que a gente consegue, né, é prever. Certo. Né? Talvez não seja pouca coisa. Você saber que ele vai cair em determinado local e aquele pessoal lá vai ter algum tempo para se preparar, né? Mais do que isso a gente ainda não consegue hoje. Bom, nós falamos, né, até você citou como exemplo o fenômeno que acabou causando a extinção dos dinossauros, né? Nos tempos modernos, algum destes corpos já atingiu a Terra em outra oportunidade? Não. Dessa ordem de grandeza, não. Dessa ordem de grandeza, o último que a gente tem é esse, né, da diferença ali, né, entre o Cretáceo e o Terciário, né, ali nos seus 60 milhões de anos, que causou essa extinção de vida na Terra de grande ordem. A gente chama da quinta grande extinção, né, porque foi provocada pelo fenômeno, provocada pelo meteoro, né, e foi a quinta grande extinção de vida que se conhece no planeta Terra. Quase que acabou a vida no planeta, pela quinta vez. Mas foi uma vez que a gente correu o risco de virar um planeta estéril. Certo. Mas não, depois dessa não, dessa ordem não. Tem outra sim, né? Tem várias crateras de meteoro em vários locais. Nos Estados Unidos tem a famosa lá do Arizona, né? Que é uma cratera do meteoro, e ela é famosa porque lá nesse local onde ela está é um deserto. E por ser deserto não teve erosão. E aí ela se preservou. É como você olhar a superfície da Lua. Você olha a superfície da Lua, está cheia de impactos. Essa quantidade de impactos que a Lua recebeu, nós aqui recebemos na Terra também. Mas como a gente tem o nosso clima, chuva, né, a água passando, o intemperismo que destrói as rochas, né, isso aí vai mascarando e vai cobrindo essas feições. Bom, Nós temos aqui no Rio Grande do Sul uma feição dessas no Morro do Jaral, né, que fica em Bagé. Então, é um fenômeno também, é uma feição conhecida, é um meteoro que caiu, né? Só que é muito antigo, mais antigo que esse dos Estados Unidos. Claro. Bom, é possível precisar em que parte do planeta esse meteoro que acabou com os dinossauros, em que parte do planeta ele caiu? Sim, você conhece isso com muita precisão, né? Porque essa é uma das coisas mais estudadas da ciência, né? Uma das coisas mais fantásticas, mais incríveis que você pode pensar, né? Como dado importante e relevante cientificamente, né? Ele fica ali no México, na península de Yucatán, né? Ele fica dentro do mar, ele está submerso. Ele certo. Foi dentro d'água, né? Mas você tem o mapeamento dele perfeito. E tem cinzas desse fenômeno, porque isso aí, ele explodiu quando ele chegou ali naquele momento, ele explodiu, uma explosão violentíssima, e espalhou cinza no planeta Terra inteiro. Então você consegue identificar as cinzas desse meteoro, né? Em praticamente todo o planeta. Inclusive aqui no Brasil também. Certo. Olha, muito interessante, né? Desperta muito a curiosidade dos ouvintes. Aqui a gente tem muitas participações, mas eu quero, pra gente fechar, Luiz Paulo, eu quero tirar uma outra dúvida aqui que chega através dos nossos ouvintes também, de um tema um pouquinho diferente, a respeito dessa névoa seca que está no ar agora. Será fumaça das camadas superiores vindas de queimadas do Pantanal? O que dizem os meteorologistas da Embrapa, dos Institutos de Clima-Tempo, sobre essa névoa seca que a gente percebe? Poxa, me pegou, Leandro. Não acompanhei, não sei te dizer. Certo. Mas eu não acharia estranho que fosse, né? Porque nós já tivemos vários casos disso, né? Você lembra aquele caso em que as queimadas na Amazônia, agora, nesse ano, chegaram não, foi em setembro do ano passado, né?
que chegaram a causar o escurecimento da cidade de São Paulo em pleno dia. Exato. De tal maneira que as luzes chegaram a ser acendidas, as luzes da cidade, as luzes urbanas, chegaram a ser acendidas às 4 da tarde, porque escureceu de tal maneira, a fumaça que veio da Amazônia era de tal ordem que escureceu a cidade. Parecia que era noite, né? E parecia que era tempestade, não era tempestade, era fumaça, né? Que estava chegando das queimadas da Amazônia. Outra coisa, agora no mês de março, abril desse ano, nós tivemos em Porto Alegre fenômenos de pôr do sol mais belos, mais vermelhos, mais vivos, por causa das queimadas na Austrália. Você lembra que as queimadas na Austrália esse ano foram muito grandes, né? Claro. Fugiram do controle deles também, e foi de tal ordem que chegou a atingir nós aqui no Rio Grande do Sul, né? Nós vimos isso através da alteração da cor, né, do pôr do sol. Em Porto Alegre foi muito, muito comentado, né? Então você veja isso que a gente comenta, né? Esses fenômenos, eles são de interferência global, né? Por isso que o pessoal está preocupado com as queimadas no Pantanal, com as queimadas na Amazônia, porque afeta o planeta inteiro. Exatamente. Nós temos várias provas disso. Bom, Luiz Paulo Fragomeni, eu gostaria de agradecer muito. Aqui nós teremos pauta para uma tarde inteira aqui para a gente ficar questionando, viu? É um assunto muito interessante, desperta muita curiosidade e você trata com muita propriedade sobre o tema, por isso queremos te agradecer pelas informações trazidas, pelas respostas dadas aqui às dúvidas dos nossos ouvintes. Muito obrigado pela sua atenção conosco. Uma satisfação, Leandro. Conte sempre comigo. Eu gosto muito de falar com vocês. Tá Abraços certo. a todos. Da mesma forma, gostamos muito de contar aqui com os esclarecimentos, né? Com a opinião do Luiz Paulo Fragomeni, ele que é geólogo, conhece muito do tema, traz sempre assuntos muito importantes e aborda de uma forma tão simples, fácil de entender, que isso acaba gerando uma participação imensa aqui de ouvintes querendo esclarecer as suas dúvidas. Este foi mais um vídeo feito especialmente para você. Não esqueça, inscreva-se no canal, acione o sininho. Desta forma você recebe o vídeo do dia. Acesse meu site também, é www.divulgueconosco.com.br. Baixe o aplicativo das nossas rádios, Rádio Clássica e também Rádio Mais Tocadas. E acesse também nossa divulgação, lá no site tem todas as informações. Divulgue de forma eficiente, via redes sociais, via internet. Um abraço do Ariel Selbach e até o próximo vídeo.